Doutora, estamos ao vivo no YouTube, pode dar início. Sim, já está me ouvindo, né? Caiu a minha conexão bem agora. Estamos ouvindo sim, doutora. Aqui. Perfeito. Então, bom dia a todos. Vamos dar início à Assembleia Geral de Credores de Posto Brasília e Transporte de Petróleos Perim, em segunda convocação, na data de hoje, dia 17 de junho de 2001. Encerramos agora o credenciamento, que, conforme edital, estava previsto o horário das 9 às 10 horas para fazer o credenciamento dos representantes dos credores que tivessem encaminhado a procuração até 24 horas do dia de hoje, que antecediam o dia de hoje. Então, os procuradores que mandaram as suas procurações, os seus representantes, até às 10 horas do dia de ontem, estariam habilitados a fazer o credenciamento hoje. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e desejar uma boa assembleia e que ela exerça seu papel, que é realmente resolver essa situação das empresas recuperandas da melhor forma, tanto para a empresa quanto para os credores. Então, eu gostaria de convidar, em um primeiro momento, a doutora Juliana Scaraboto, se a doutora Juliana se voluntariou na primeira convocação para ser a nossa secretária. Doutora Juliana, aceita nos secretariar novamente? Sim, bom dia, doutora. Fico à disposição para auxiliar. Bom dia. Então, poderíamos começar já com a leitura do edital e para daí darmos continuidade. A plataforma poderia nos disponibilizar, fazendo a gentileza, o edital na tela. Leitura do edital. Primeira Vara Civil da Comarca de Caçador, Santa Catarina, edital de convocação para a Assembleia Geral de Credores, expedido nos termos do artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, nos autos da Recuperação Judicial de Transporte de Petróleo Perim Limitada e Posto Brasília Limitada. Processo número 03-01162, 19-2016-824-0012. O Dr. Emerson Carlos Citolin dos Santos, meritíssimo juízo de direito da Primeira Vara Civil da Comarca de Caçador, Santa Catarina, na forma da lei, faz saber que ficam convocados todos os credores para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, a ser realizada de forma virtual, por meio da plataforma digital BEX, através do endereço eletrônico, a ser realizada. 1. Em primeira convocação no dia 27 de maio de 2021, às 10 horas, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e caso esse quórum não seja atingido. 2. Em segunda convocação, a ser realizada por meio digital e na mesma plataforma digital da primeira convocação, no dia 17 de junho de 2021, às 10 horas, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de qualquer número de credores. A Assembleia convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia. A. Aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas. E B. A apresentação de plano de recuperação judicial alternativo, caso seja necessário. Os credores poderão ter acesso ao plano de recuperação judicial apresentado nos autos do processo, evento número 51. As instruções para cadastramento, acesso e utilização da plataforma BEX, bem como o quadro atualizado de credores, estão disponíveis no evento de número 211 dos autos.
Para que produza seus efeitos de direito, o presente edital de convocação será publicado e afixado na sede da empresa e suas filiais, na forma do artigo 36 da Lei 11.101, ficando estabelecido ainda que a Assembleia Geral de Credores será procedida conforme determina a Lei 11.101, dado e passado nesta cidade de Caçador, Santa Catarina, aos 20 dias do mês de abril de 2021. Eu, técnico judiciário, digitei. Eu, coordenador, que conferi e subscrevi. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Também gostaria de convidar o representante de 2 credores de cada classe para que permanecessem até o final da Assembleia para assinatura da ata. Então, já convido ao senhor Marcos Teotônio da Silva, se possível, ficar até o final, o senhor Eric Tavares Domingues, representante do Banco do Brasil, crédito quirografário, e o doutor Itamaro Moro, credor, que é representante da classe trabalhista, e 2 quirografários também, que os senhores permaneçam até o final da Assembleia para a assinatura da ata. A ata será, como da primeira convocação, a assinatura, os senhores receberão um e-mail, um e-mail com o login pela Sign, para que vocês façam a assinatura digital, ok? Também quero reforçar que todas as dúvidas e questionamentos dos senhores façam através do chat, que a gente irá responder por ordem de chamada e colocando na ata para depois de deliberação, ok? Também gostaria, nessa Assembleia não há necessidade de verificação de quórum, em virtude que na segunda convocação ela se instala com qualquer número dos presentes. Mas a plataforma do BEX disponibiliza, para facilitar a visualização dos senhores, um gráfico com o número dos presentes. Eu vou pedir para que a plataforma disponibilize, só para verificação. Quer que faça a leitura, doutora? Eu acho que não há necessidade, pela questão que se instala só mesmo para visualização. Não sei se algum credor tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento. Ok. Sem problemas. Então, pode retirar. Então, declaramos aberta a Assembleia Geral de Credores, podendo passar a uma situação que quero colocar, que todos os senhores que estão na plataforma BEX nos encaminharam as procurações dentro do prazo legal e revestido das formalidades. Todos estão aptos ao voto. Teve um credor apenas que nos mandou a procuração dentro do prazo, porém, a procuração foi verificado que ela não tinha para poderes para voto, que é o credor da Raizen Mini. E, porém, o credor tem acesso não à plataforma, mas tem acesso pelo Zoom, tem direito à voz, porém não terá direito a voto. Essa situação já foi esclarecida desde a primeira convocação e já é de conhecimento do credor, ok? Então, acho que dá para passar a palavra para os representantes das recuperandas para fazerem a explanação do plano. Eu não sei se tem algo, só antes disso, deixa eu ver se o doutor credor acho que o doutor Felipe, que é credor da Raizen, tem alguma colocação a fazer? Acredito que não. Ok, pode passar a palavra ao doutor Adriano e à doutora Ana. Doutora, ele informou no chat que tem uma... Ele Ok. colocou no chat. Vou liberar a palavra para ele, tá? Ah, sim. Ok. Bom dia, pessoal. Só para registrar aqui, eu queria que meu voto seja colhido em apartado e que deve ficar consignado o meu pedido de voto, tá? Meu pedido e o meu voto em ata. O pedido a gente faz. Tá, ok. Com certeza. Ok, doutor.
será registrado o seu pedido de voto em apartado, sim, em ata. Ele não contará, mas será registrado. Pode passar para os procuradores da recuperanda. Bom, todos estão me ouvindo? Bom, eu queria inicialmente dar bom dia a todos, doutora Ana, administradora judicial, pessoal aí da BEX, através da Brenda, e os representantes aí dos credores de todas as classes que se apresentam no plano. Como todos sabem, está nos autos, o Posto Brasília e o Transporte Petróleo Perim formam um grupo econômico familiar e estão no mercado de combustíveis há mais de 55 anos. Infelizmente, por questões mercadológicas, acabaram tendo que ajuizar a ação de recuperação judicial, que já se estende há um bom tempo. Mas como proposta de toda empresa que entra em recuperação judicial é sanar as suas dívidas através de um plano, nós apresentamos um plano, na época, de acordo com as nossas possibilidades de cumprimento, e hoje nós estaríamos aí, então, na mão dos senhores para submetê-lo à aprovação, ou rejeição, ou modificação. Antes, porém, eu gostaria de fazer algumas observações que talvez devessem ser levadas aos senhores para decidirem por uma eventual prorrogação. O que vem acontecido desde da designação dessa Assembleia é que o posto, através de nós procuradores, vem buscando, junto a alguns credores, principalmente aqui o doutor Itamar Moro, que representa a maioria da classe trabalhista e alguns credores, pessoa física da quirografária, algumas instituições financeiras e também alguns credores, aliás, os dois credores, embora a Petrobras não tenha se habilitado, e a própria Raizen aqui impedido, para a gente tentar compor um plano alternativo que pudesse atender ao nosso cumprimento e que também pudesse atender aí as necessidades dos senhores, pensando talvez nesse modificativo até uma redução de prazo ou um deságio menor. Então, essas negociações, os senhores que aqui estão presentes, que têm participado delas, elas têm se encaminhado para uma possibilidade muito provável. Entendo que, se submetêssemos o plano hoje em votação, como de fato a doutora Ana já submeteu, talvez nós tivéssemos aí um grande risco de ter ele não aprovado e, consequentemente, decretado a quebra. Como estamos na mão de vossas senhorias, né, para a decisão, ou melhor, dos seus representados, para a decisão dos destinos do posto, eu gostaria que aqueles que têm negociado ou buscado compor de uma forma diversa, que implicaria aí numa apresentação do modificativo do plano, se manifestassem acerca da possibilidade de, quem sabe, a gente poder prorrogar essa data ou a votação por mais um período. E aqui eu reforço, independentemente ou não desses credores que não estão aqui habilitados hoje para votar, que nós também estamos compondo, de uma maneira geral, com grupos separadamente. Então, um plano alternativo ele viria de acordo com cada grupo e dentro das nossas possibilidades. Seria isso. Sim. Bom, diante desse pedido de suspensão da Assembleia, teríamos que colocar essa discussão em votação, porque quem decidirá a possibilidade ou não são os senhores, os credores das recuperandas, né?
Então, eu acho que vamos submeter a votação, lembrando que o quórum de votação para a Assembleia, para a suspensão da Assembleia, ele é um quórum diferente, é um quórum de maioria simples dos presentes aptos a votar. Então, eu acho que eu vou pedir para que a plataforma ela disponibilize a votação pela suspensão, e a plataforma irá esclarecer aos senhores como é que é feita essa votação. Né? Doutora, Oi. antes do esclarecimento, eu gostaria de saber para quantos dias, né? Se para 30, 40, 60 dias, para que nós possamos verificar a disponibilidade de dados da plataforma. Sim. Tá? Sim. E eu até... Sim, pode falar. E também tem alguns pedidos de palavra no chat. A doutora gostaria de ouvir primeiro ou posso? Sim. Tá. Então, pela ordem, a doutora Juliana, sim, tá? Sim, doutora Juliana, faremos isso. Bom dia, doutor Belo, tudo bem? Doutor, em razão das suas considerações e do pedido de suspensão, tendo em vista que as recuperandas estão trabalhando em melhorias de condições do plano, na eventualidade de ser apresentado um novo plano, caso se aprove o pedido de suspensão da Assembleia, acredita que seria possível apresentar esse modificativo com 15 dias de antecedência nos autos, para que os credores possam analisar antes da continuidade do ato? Eu acredito, doutor Leandro, é possível? Seria 15 dias que antecedessem a próxima Assembleia, seria isso, doutora Juliana? E eu acho que a gente só tinha que definir o prazo que nos seria concedido, que eu presumo devesse ser em torno de 60 dias. Nesse caso, daí eu acredito que sim, né? Porque assim, o que eu posso falar aos senhores é que essas negociações elas estão bem adiantadas, mas a gente tem que fazer, dentro do contexto, uma análise da nossa possibilidade de cumprimento. Então, eu não vejo, se o plano não for inferior, se o prazo concedido pela suspensão não for inferior a 60 dias, eu presumo que 15 dias, sim, seria um tempo mais do que suficiente para a gente apresentar o plano antes da próxima sessão, antes da continuação dessa. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Doutor Itamar também. Brenda, questionamento do doutor Itamar. Gostaria de fazer uso da palavra. Está liberado, doutora. Bom dia. Pois não, posso fazer uso da palavra? Sim, Brenda? pode. Ok, bom dia a todos. Então, primeiramente, queria cumprimentar a doutora administradora, a doutora Ana Paula Posa, o representante da Recuperanda, doutor Leandro Belo, e demais representantes aqui das empresas aí que estão buscando, né, a continuidade ou não das atividades da empresa, do grupo, né, do Posto Brasília e da empresa do Transportes de Petróleo Perim. Então, como o doutor Leandro, representante da Recuperanda, já adiantou anteriormente, nós estamos em tratativas bem avançadas mesmo de uma composição aí, de uma apresentação aí de um plano modificativo, alternativo aí que contemple os credores, os interesses dos credores, inclusive com um deságio, a gente está tratando, né, tem que ver com a empresa também, mas está bem adiantado, um deságio um pouco menor e com prazo também de pagamento reduzido, certo? Então, eu sugiro aí a senhora administradora que leve a votação, que nos possibilite votar aí pela suspensão, pelo prazo aí de 60 dias. Seriam essas palavras. Obrigado. Seria necessário. Perfeito. Acho que a pergunta do doutor Marcelos já está respondida, né? Eu também pido para que essa suspensão seja
para 60 dias devido aos questionamentos e à necessidade de se apresentar um plano alternativo anterior para questionamento e verificação dos senhores e também para que se possa, nesses 60 dias, resolver e poder encerrar essa assembleia, né? Também opino para que seria nesta data. E, em conversa com a plataforma, em 60 dias nós teríamos a data de 16/8, né? Isto, né, Brenda? Exatamente, Então, doutora. o que os credores concordariam para que ficasse nesta data, se fosse, né, se caso ela seja suspensa? Não sei se alguém... Ok, doutor Marcelo, está certo. Então, vamos colocar já a votação pela suspensão. Nós vamos preparar a plataforma, tá, doutora? Para o dia... A suspensão, então, para o dia 16/8. Início do credenciamento às 9 horas, horário de Brasília, e início da assembleia às 10. Correto? Só lembrando aos credores que nesta data é o mesmo formato, será a mesma plataforma que enviará o link para os senhores terem acesso, o mesmo formato, virtual, mesmo horário. Okay? Vou passar as instruções, tá, doutora? É bem simples para realizar os votos. É só clicar no botão realizar votos, que fica do lado esquerdo da tela. Selecionar aprova para todos, rejeita para todos ou abstém para todos. Também há a possibilidade de selecionar de forma individual, por credor. Assim que estiver liberada a votação, eu informo aqui para vocês. A votação já está liberada, podem iniciar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque no chat. Tiago, como é que está a ata? Doutora, todos já realizaram os votos, tá? Eu peço só alguns minutos para que nós possamos gerar o gráfico, tá? Ok. Doutora, tem um questionamento do doutor Felipe no chat. Doutor Felipe, o senhor não irá fazer a votação, porque o senhor não tem poderes para voto. Eu acolhi as suas argumentações, vou disponibilizar em ata, mas o senhor não tem poderes para votar. Mas está registrado, sim, será registrado na ata. Já vou fazer o registro, mas não vou acolher seu voto. Eu faço na ata, eu vou colocar um parágrafo com a sua solicitação.
Doutora, já temos o resultado. Posso compartilhar na tela? Sim. Por se tratar de votação pelo artigo 42, né, para suspensão da Assembleia, restou aprovada por 100% dos créditos presentes, o que equivale a R$ 5.367.514,46. Perfeito. Ótimo. Então, eu vou pedir a licença dos senhores por alguns minutos. Eu só vou terminar de redigir a ata para disponibilizar para leitura, tá certo? Dá uns minutos.
Fernando, estão me ouvindo? Ok? Sim, doutora. Então, a próxima assembleia foi suspensa, com 100% da votação dos presentes, e ficou designada a data de 16 de agosto de 2021 para a continuação da Assembleia Geral de Credores, tá certo? Eu já estou encaminhando a ata para a plataforma e ela irá disponibilizar para para a leitura final, pedindo para que a doutora Juliana faça, por favor, essa leitura, para então encerrarmos a assembleia. Só um minutinho que nós já estamos encaminhando. Recebi, doutora, eu já vou compartilhar, tá? Ok. Conseguem visualizar? Sim. Brenda, eu vou pedir se puder dar um pouquinho de zoom. Pode ser um pouco Sim, mais. tá bom, doutora? Mais? Aí tá ótimo. Tá ok. Ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação. Aos 17 dias do mês de junho de 2021, às 10 horas, através da plataforma BEX, ferramenta desenvolvida para a operacionalização da Assembleia Geral de Credores na modalidade online, a administradora judicial doutora Ana Paula Posa, das Sociedades Empresárias em Recuperação Judicial, Posto Brasília Limitada e Transporte de Petróleo Perim Limitada, que se processa perante o juízo da primeira vara civil da comarca de Caçador, Santa Catarina, atuada sob o número 03016219-2016-8240012, abriu em segunda convocação os trabalhos da Assembleia Geral de Credores, convocada através do edital disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no dia 28 de abril de 2021. Presentes os credores que se cadastraram previamente, os quais tiveram desde as 9 horas do dia de hoje para adentrar a sala virtual, tendo sido encerrados seus acessos às 10 horas. Na sequência, a administradora judicial deu boas-vindas, fazendo a leitura da ordem do dia contida no respectivo edital de convocação, o qual tem por objetivo a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pelas devedoras, disponibilizando, inclusive, na tela da plataforma, a visualização do respectivo edital. Inicialmente, foi convidada a mesma credora que se secretariou voluntariamente o ato anterior, a advogada doutora Juliana Sgarabolto, com o CPF 024-466-39046, representante do credor Quirografar e o Banco Bradesco S.A. Neste ato, pedindo a palavra, foram realizadas algumas considerações pela administradora judicial, a qual cumprimenta e agradece a todos os presentes, declarando instalada a Assembleia Geral de Credores, posto que nesta segunda convocação independe de quórum. Esclareceu sobre o credenciamento que teve início na data de hoje às 9 horas, encerrando às 10 horas através da plataforma BEX, e da necessidade do envio do instrumento de procuração que deveria ter sido entregue no prazo de 24 horas antes da Assembleia designada para essa data, ou seja, até às 10 horas do dia 16 do mês de junho do ano de 2021, conforme foi devidamente esclarecido em edital de convocação, fazendo parte da regra do artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101. A administradora judicial declara os credores abaixo listados declara que, acho que só acrescentar um que os credores abaixo listados encaminharam o instrumento de procuração no prazo legal de até 24 horas que antecedem a data prevista para a Assembleia Geral de Credores, artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101. Então, abaixo vem a relação dos credores. Portanto, apenas os credores que encaminharam a procuração no prazo do artigo 37, parágrafo 4º da LRF, com poderes para voz e voto, estão aptos a votar.
Apesar de não haver qualquer necessidade de averiguação de quórum, critério do artigo 37, parágrafo 2º, inline, que dispõe sobre a instalação com qualquer número em segunda convocação, a plataforma disponibilizou o gráfico para a averiguação das partes. A administradora judicial esclareceu que o credor Raizen Mimi encaminhou procuração dentro do prazo legal, porém sem poderes para votar na AGC, motivo pelo qual a plataforma BEX encaminhou ao seu representante, Felipe Teodorovski Barbosa, um link do Zoom para que o mesmo tivesse acesso e direito à voz na Assembleia Geral de Credores, limitando o poder de voto. O representante do credor Raizen Mimi, Dr. Felipe Barbosa, requereu que seu voto fosse aceito e acolhido de forma apartada, sendo que a administradora judicial registrou em ata a ponderação do credor, porém não colheu o voto por não possuir poderes de votar em AGC. Aberto para a palavra da recuperanda, que relatou estar em fase final de negociações, solicitando prazo de 60 dias para apresentação do plano de recuperação judicial alternativo, que atenda ao interesse de todos os credores, inclusive aqueles que não estão credenciados e habilitados para o voto. Aberta a palavra, a doutora Juliana Sgaraboto, representante do credor Banco Bradesco, requereu junto aos representantes das recuperandas a possibilidade de apresentação do plano alternativo em um prazo de 15 dias que antecedesse a continuação da Assembleia Geral de Credores. O representante da classe trabalhista, Dr. Itamar Moro, requereu a suspensão do ato para melhor deliberação sobre o plano de recuperação judicial e sobre possibilidade de apresentação de um plano de recuperação judicial alternativo. A administradora judicial questionou o procurador do credor da classe trabalhista, Dr. Itamar Moro, bem como ao advogado da recuperanda, qual o prazo que entendem ser razoável para as deliberações, obtendo como resposta que a recuperanda não se opõe ao pedido de suspensão, sugerindo um prazo mínimo de 60 dias, pois este não se torna exíguo para uma proposta alternativa. Desta forma, passou-se para a votação pela suspensão da Assembleia. Lembrando que o quórum para suspensão da AGC segue as regras do artigo 42 caput da LRF, qual seja, votos favoráveis de credores que representem a maioria dos credores presentes. Após a votação, chegou-se ao seguinte quórum: 100% dos credores aptos a votar, de forma geral e em valores, apresentaram a intenção de voto pela suspensão da Assembleia por 60 dias. Assim, deliberou-se pela suspensão da Assembleia, que se realizará, em continuação, na data de 16 de agosto de 2021, no mesmo formato, ou seja, de forma virtual, pela plataforma BEX, com o início de credenciamento às 9 horas até às 10 horas, momento em que se inicia a Assembleia Geral de Credores em segunda convocação. A presidente declarou encerrada a Assembleia, que foi assinada pela presidente, pelo secretário, pela recuperanda e pela devedora, e ainda por 2 membros de cada classe votante, conforme dispõe o artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101. Caçador, 17 de junho de 2021. Ok. Agradeço a doutora Juliana. E, bom, então, encerrada a Assembleia Geral de Credores, eu quero agradecer, em primeiro momento, a presença de todos os advogados representantes dos credores que se dispuseram para, nesse momento, estar em assembleia para discutir o futuro da empresa. Agradeço a todos, agradeço também ao doutor Leandro, a doutora Natana, os advogados da recuperanda, a doutora Juliana, que nos secretariou o ato primeira e segunda convocação, também a empresa BEX, que nos deu todo o suporte necessário para realizar essa assembleia. E eu solicito como em primeiro momento tinha solicitado, que a doutora Juliana, o doutor Marcos, o doutor Eric e o doutor Itamar permaneçam até o final da assembleia para receber o e-mail com a assinatura da ata. Perfeito? Então, bom dia a todos e convido os demais também para se manterem até o final, se assim desejarem. Obrigada. Nós estamos preparando o envio, tá, doutora? Já informo. Okay. Sim.
Doutora, a ata foi encaminhada para assinatura, peço que verifiquem nos e-mails dos doutores. É só clicar em visualizar para assinar, preencher os dados solicitados na plataforma ClickSign. Depois vocês receberão um segundo e-mail com o token, é só copiar e colar no campo do ClickSign. Se alguém tiver alguma dúvida de como realizar a assinatura, é só deixar aqui no chat. Já recebemos a assinatura da doutora Juliana e da doutora Natana. Doutor Itamar também já assinou, muito obrigada. Doutor Leandro também, obrigada, doutor. Pendente somente a assinatura do doutor Marcos. Obrigada, doutor Eric. Recebemos a sua assinatura. Falta mais alguém, Brenda? Só o doutor Marcos, doutora. Ah, aqui. Doutor Marcos, você recebeu o e-mail do ClickSign para realizar a assinatura? Seu microfone está liberado. Doutora, eu vou entrar em contato com ele por telefone, tá? Já que ele não está respondendo aqui. Ok, tá certo. Então tá. Bom dia a todos, muito obrigada. Pode encerrar, doutora? Pode encerrar, sim. Tá ok, doutora, muito obrigada. Boa Obrigada. tarde, bom dia a todos. Bom dia.